Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e o meu papel é conduzir, talvez anfitriar histórias de mulheres a contarem aqui suas vivências, suas experiências e de alguma forma e de certa forma te tocar, né? Mudar alguma coisa que a gente não tá feliz, não tá satisfeita na vida. Eu acho que é para isso que a gente tá nesse movimento de sempre estar escutando alguma coisa ou de estar sempre aprendendo, né? Para a gente evoluir, se transformar enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto empresária. E hoje eu estou recebendo aqui Gabi Aviaras. Isso. Eu fiquei treinando e mesmo assim eu errei. É Gabi Aviaras, uma manezinha com um sotaque bem carioca. Bem carioca. Ela é atriz, poeta, comunicadora e mãe do Jorge Kenzo. Hoje a gente tem uma missão bem especial de falar sobre a maternidade após os 40. E é um papo, né, sobre insegurança, mas também sobre esperança. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Pamela. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A Gabi, como boa poeta, preparou uma poesia, então... Eu trouxe. Eu acho que a gente, depois que a gente nasce mãe, cada suspiro desse nosso renascer e do nascer dos nossos rebentos, dos nossos pequenos, todo dia tem um suspiro de poesia e delicadeza, né? Uhum. Então, eu trouxe uma coisa para a gente aqui, que é um trecho do livro da Cris Paz, que diz o seguinte: não pense você que, ao se tornar mãe, uma mulher abandona todas as mulheres que já foi um dia. Bobagem. Ganha mais mulheres em si mesma. Com seus desejos, aumenta sua audácia, sua garra, seus poderes. Se já era impossível, cuidado, ela vira muitas. Também não me venha imaginar mãe como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes era incapaz de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita. Montam guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo que for zumbi perto delas. Pernilongos, lagartas, leões, gente. Mãe não tem tempo para ensaio. Estreiam a peça no susto. Nossa, que lindo. Lindo, né? Nossa, me vi aí em várias frases. Que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que a gente tem um renascer, né? Sim, na realidade, um morrer primeiro, um morrer completamente e, de repente, que mulher, né, que eu sou. Eu vou me construindo, porque é uma experiência nova e inédita atrás da outra que vai te levar a ser uma nova mulher. Porque, na verdade, a gente já tinha outras facetas, a faceta de irmã, a faceta de filha, a faceta de companheira, a faceta de profissional, mas a gente não tinha a faceta de mãe, né? Uhum. Então, a gente começa a aparecer essa outra mulher, essa outra forma de pensar e de agir, e a gente se estranha, né? Eu me lembro de me olhar no espelho e dizer, gente, quem é essa pessoa que está aí? Uhum. Quem é que nasceu aí? Né? Sim. E para entrar no nosso tema, Gabi, já vamos iniciar bem com a pergunta, né? Por que a Gabi resolveu ser mãe após os 40? Bem, eu tinha já intuitivamente, assim, sempre fui uma pessoa muito, muito intuitiva, eu já sabia que ia ter filho tarde, né? Por intuição, mas também por objetivos profissionais, assim. Eu sou manezinha, como a gente falou, me formei na UDESC aqui em Artes Cênicas, e assim que eu terminei a faculdade, eu fui embora. Então, morei em Curitiba, eu morei 15 anos no Rio, que me deu esse sotaque de presente, depois fiquei mais 3 anos em São Paulo, são 20 anos fora de Floripa. Então, eu queria muito construir a minha carreira, a minha trajetória, viver essas experiências. Eu sabia que, por conta do mercado de trabalho, ia ser muito difícil construir esse trabalho aqui. Então, eu tinha esse objetivo. Eu queria construir a minha trajetória. Uhum. E também me entender como gente, precisava fazer minha individuação, sair da casa dos meus pais. Isso foi lá com 20 anos, para entender quem eu era, fazer as minhas escolhas. Então, eu queria viver esse momento. E tinha, assim, intuitivamente, eu digo, cara, a hora que eu conhecer o pai do meu filho, eu vou saber quem ele é. Eu também sabia que ele não estava aqui. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, né?
E eu nunca tive um receio de tipo, nossa, que difícil que deve ser engravidar depois, mais tarde. Eu nunca carreguei isso no meu coração e nunca carreguei com preocupação isso. Até porque eu também estaria aberta a outro tipo de maternagem, né? Eu também toparia adotar, se chegasse na cidade e eu não conseguisse engravidar, né? Eu tenho uma enteada de 13 anos, é uma forma de maternar também. Então, eu também estava aberta a outras possibilidades dessa maternagem. Então, eu não tinha essa preocupação de congelar óvulo ou relógio biológico. Isso não que passava. muitas têm, né? Que muitas têm, né? E uma coisa que eu acho muito legal, de a gente falar, quando a gente fala desse assunto, gestação, mulher, cada corpo é um corpo, cada tempo é um tempo, cada realidade é uma realidade, né? Então, tem gente que bate um relógio biológico, tem gente que não bate, tem gente que quer ser mãe, tem gente que não quer. Então, eu acho que essas coisas têm que ser muito respeitadas dentro do universo, realidade e privilégios de cada uma, assim, né? Sim, o podcast, uma das suas razões de existir, a primeira, né, que é o nosso slogan, é Mulheres Inspirando Mulheres. Mas se eu pudesse te dizer verdadeiramente o que está por trás disso, é mulheres aprendendo a amar outras mulheres. Porque quando a gente sai dessa postura de eu quero decidir algo para a sua vida, né, baseado no que eu acredito ser o melhor, se eu saio dessa posição, eu consigo te olhar com mais empatia, né? O que a gente falou ali no começo, né? Como eu fui dura com a minha mãe por anos, né? Até então me tornar mãe. Eu acho que talvez tenham mulheres que nunca passem pela maternidade e se deem conta de outras formas, mas porque eu não sabia. Eu não fazia ideia da entrega, da intensidade, do amor. Eu hoje entendo o quanto ela me ama, porque eu amo assim também, intensamente, né? Então, por trás de inspirar, eu acho que é isso, é a gente amar outras mulheres. E para a gente amar, a gente tem que amar também, ou pelo menos respeitar, as escolhas que não nos cabem. Sim. Né? Sim. Inclusive as de não engravidar, ou de engravidar de uma forma tardia. Eu fiquei... A gente sempre começa conversando um pouquinho, né, para se conhecer. Eu fiquei pensando assim, né, quantas coisas passam no nosso coração, quantas inseguranças, né, porque eu imagino assim, né, eu quero muito ser mãe, isso sempre foi um desejo para ti? Ou não? Eu sabia que eu ia ter um filho, um homem chamado Jorge. Ah, é? E então, assim, eu já fui organizando a minha vida e programando ela, porque eu sabia que esse momento ia acontecer. Isso para mim era muito claro no meu coração, assim. Então, eu tinha esse desejo de ser mãe, né? Mais do que um desejo, às vezes uma missão também, né? De a gente dar passagem, a gente é uma ferramenta de vida, né? A gente é uma ferramenta de passagem para a vida do outro. Então, eu tinha muita noção disso. Sabia que eu não ia ter muitos filhos, mas o Jorge, eu sabia que a gente tinha esse... Mas era um desejo que já ardia, diferente de mim. Eu nunca tive... Parecia que naturalmente seria o próximo passo. Sei. Mas não uma coisa que, meu Deus, eu tô ansiosa por ser mãe. Eu fui ansiosa por me tornar, sei lá, por ter uma empresa. Eu me lembro de estar ansiosa por achar um caminho que profissionalmente eu pudesse me orgulhar. Sim. Isso eu ansiava. Sim. Mas por ser mãe, não. A minha mãe foi mãe com 16 anos. Sim. Então eu escutei a vida inteira, não engravida, não engravida, não engravida. Então eu acho que, né, a gente não sabe o quanto dos bloqueios vem, né, das falas e das narrativas que a gente escuta a vida toda, mas acredito que por isso. E pensando numa gestação tardia, né, de 40 anos, quantas narrativas tu escutou? Você me fez lembrar agora uma delas muito importante. Eu tive filho, o Jorge nasceu, eu tinha 42. Eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo que eu, que também teve filho com 38, 37, por aí. Né? E, obviamente, um pouco antes disso, minha mãe era cobrada. Não vai ser avó, cadê os netinhos? Eu não vou ter filhos. E a gente só...
postergando, né? E aí a minha cunhada, que quando bateu o relógio dela, né, ela disse, eu quero ter filho, vamos começar a pensar nisso, vamos começar a organizar isso. Ela disse para minha mãe, eu achei genial, ela disse, os seus filhos querem ter filho tarde, ou talvez tenham receio de ter filho, porque a gente sempre escutou que ter filho tem que ter responsabilidade, é compromisso, é difícil ter filho, tem que ter cabeça. Então, ela sempre falou muito isso. Minha mãe é pediatra. Então, ela também, essa experiência que ela teve no consultório, e tem no consultório porque ela ainda trabalha, ela trazia para dentro de casa. Então, esse mantra, ter filho é difícil, ter filho é responsabilidade, eu acho que a gente também foi levando as nossas paternidades e maternidades para mais tarde por conta disso. A gente nunca enfrentou nenhum desejo ou e sempre se cuidou nas épocas jovens, né? Para que isso não acontecesse. Porque então, tinha um peso. Porque tinha um peso, né? Tinha esse grande mantra dentro de casa, que ter filho requer muita responsabilidade, muita cabeça, questões financeiras. Aquela coisa da tua vida acabou. Eu não sei se a vida acabou, assim, mas o quanto você demanda. Né? Hoje eu entendo que a vida não acaba, mas eu escutei muito isso. Não, que se tu engravidar, a tua vida vai acabar. Sim. Como se as tuas oportunidades não existissem, né, a partir dali. Eu tive um pouco de receio, assim. Pra mim, eu fui casada por 10 anos. E quando eu sempre tive na cabeça, não, 30 é uma idade... 30 eu vou estar com tudo resolvido. 30, ótimo. Meu Deus, eu vou estar rica. Né? Chega aos 30, tu diz assim, cara... Com 30, eu tava me separando de um casamento de 10 anos, mudando de carreira, mudando de empresa, pandemia estourando, porque eu fiz 30 em 2020. Né? Então, assim, tudo acontecendo e tu se dá conta que tu não tem controle de absolutamente nada. Né? O que tu pode fazer é se preparar para todas as adversidades que virão, porque elas virão. E com certeza sempre virão. Então, né, eu me deparei assim com uma certeza que seria naquela idade e de repente mudou tudo. Não tive mais um relacionamento, e daí comecei num namoro novo, enfim. E engravidei depois de 5 meses, namorando. Né? Não foi uma coisa assim... Tão planejada assim como a senhora imaginava. Planejada. Mas o meu cérebro estava... dizendo assim, não, tá no tempo certo, tá com 30. E eu sempre tive um medo, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala sobre insegurança, a gente não faz nada, mas a gente faz tudo, porque tá dentro do nosso corpo. Então, né, o que eu podia fazer para não atrapalhar aquele desenvolvimento, todas as inseguranças, assim, que batem, porque é uma responsabilidade tão imensa e tu só se dá conta quando os meses vão passando e de repente tu vai no ultrassom e escuta um coração. E de repente tem um braço. E de repente tem um... E tu diz assim, cara, sabe? Não tô fazendo nada, mas tudo tá acontecendo aqui. Né? Então, o que eu posso fazer para não atrapalhar? E era isso que eu queria te perguntar. Se tu se preparou de alguma forma... anos antes ou não, quando debateu ali, achei o meu parceiro, é com esse cara, é aqui que eu vou ter o Jorge, e se tu se preparou muito tempo antes ou não, tu já tinha uma vida já encaminhada nesse sentido, enfim. Dizem que por mais que a gente se prepare, a gente nunca está preparado para nada, né? Seja no trabalho, seja em qualquer área da vida, assim, inclusive quando a gente faz a opção de ter filho. Então, a gente se prepara, a gente nunca está preparado. E dizem mais, né? Que se tu esperou estar preparada, tu foi tarde demais. Tarde demais. Quando a gente entendeu que o Jorge viria, né? E foi muito legal, assim, porque o meu marido, que também é super intuitivo, começou a sentir a presença de uma criança em casa. E aí ele disse, olha... Eu digo, então vamos começar a falar sobre isso. Né? Eu já sabia que era ele, assim. Quando a gente começou a namorar, eu já sabia que era ele. O fato de ele já ser pai, também eu já fui observando, porque a gente também, né? A gente vai vendo como aquele homem constrói aquela relação da paternidade, como ele se posiciona. Então, isso também a gente vai botando numa balança. E aí a gente começou a falar sobre isso. Vocês já moravam juntos? Já morávamos juntos. Quando seria, quando não seria, as questões financeiras, as questões de trabalho, né? Eu tinha
recém-chegada em São Paulo, então eu estava correndo muito atrás. Quando a gente chega numa cidade, a gente vai de novo atrás de um espaço para a gente, né, de um network. Então eu fiquei de, será? Mas a gente entendeu que era o nosso momento. E aí eu comecei a me preparar. Eu tenho um pacto desde criança, eu tive uma infância com muitas doenças, muito difícil, então eu fiz um pacto de que eu nasci muito doente e vou fazer a passagem uma senhora muito saudável. Eu vou fazer o caminho contrário. E o que eram as doenças? Eu nasci com deficiência imunológica, eu tive tuberculose com 1 ano e fiz 23 pneumonias até os 12. Meu Deus, eu digo assim, coitada dessa mãe. Pois é. Esse coração deve ter sofrido, né? É a nossa missão juntas também, né? Eu vim filha de pediatra e a partir do momento que eu tive essa quantidade de coisas, fez ela se repensar como pediatra. Então, ela deixou de ser alopata, virou homeopata. Enfim, a gente tem também uma missão juntas em entendimento de por que a gente está nessa trajetória. Então, fiz essa construção, digo, vou morrer saudável. Então, eu já venho cuidando da minha saúde há muitos anos, porque eu fui ficando cansada de ficar doente quando era criança. Porque me inviabilizava de brincar, de trabalhar, de estudar, de ir nos aniversários, de ir nas festas de família. Então, eu ficava muito chateada com isso. Eu não quero mais ficar doente. E fui achando os meus lugares de saúde, minhas ferramentas de saúde. Então, quando eu decido ficar grávida, eu vou fazer os meus exames. Porque eu engravidei do Jorge de 41 para 42. Fui na ginecologista, tirei meu DIU, fiz todos os exames, fiz coleta de óvulos, os óvulos estavam bem, estavam saudáveis, tinha um monte de óvulo ainda, fiz todos os exames de sangue. Então, todos os parâmetros de saúde estavam joinha. Né? Isso foi fevereiro de 2020. Bem pandemia. Não sabíamos que estávamos há quase, um mês, né, de pandemia no Brasil, né? A gente já estava acompanhando lá fora, mas a gente não sabia a dimensão com que ia impactar a gente aqui. E aí, quando foi março, fecha tudo. E logo em seguida, abril, eu fui demitida de um trabalho que eu estava fazendo em São Paulo. Aí você diz, nossa, como assim, né? Agora eu já tirei o DIU. Será que agora é a hora de demitir? Repensa aí, tudo, né? Tudo repensa, porque a pandemia fez um pouco isso com a gente. Um pouco barra muito, né? Você diz, será que é agora? Será que não é? Eu agora estou sem emprego, o que vai ser? O que não vai ser? Será que a gente vai ficar tanto tempo fechado? Não, acho que a gente vai ficar em lockdown. São Paulo fez lockdown 15 dias. Acho que daqui a pouco a gente já está de novo na vida. Eu 2 semanas imaginei, não vão Imagina, nunca. São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, São Paulo vai fazer lockdown, nunca. Né? E aí tudo foi se repensando até que em julho desse 2020, a gente já estava 4 meses trancado em casa em São Paulo, por causa do lockdown. E o meu marido disse, cara, a gente precisa sair porque eu vou enlouquecer aqui dentro. 2 adultos dentro de um apartamento. A minha tia ainda foi passar férias com a gente, coitada. 1 mês trancado dentro de casa, né? A criança espera tanto as férias da escola e tem umas férias desse jeito. Mas, enfim, foi umas férias muito gostosas. A gente inventou de tudo. E aí viemos para Florianópolis em julho de 2020. Deu 1 mês e engravidei. Que delícia. No meu quarto da casa da minha mãe. O que a gente também entende um pouco, assim, a gente deu uma relaxada quando chegou aqui. Botou a cara no sol, andou na grama, viu os passarinhos. E aí, quando a gente dá essa despressurizada, outras coisas do nosso corpo também dão, né? E aí eu engravidei e aí tudo começa a se repensar. Volta para São Paulo, o que faz, o que não faz? E aí a gente começou uma outra etapa de construção de uma vinda da nossa família para cá. E tu, em algum momento, tu pensou na possibilidade de não ter por vias naturais, com medo de algum problema, de alguma doença ou não? Isso nunca passou pela tua cabeça? Depois dos teus exames darem ok? Depois que os meus exames deram todos ok, assim, que pra gente estava tudo bem, a gente estava alinhado, que a gente estava a fim de de fazer a vinda do Jorge, para mim ficou muito tranquilo, assim, venha o que vier. Porque filho é ensinamento da forma que vier. E muito, né? E muito, né? Com síndrome, sem síndrome, com doença, sem doença. Então, e assim, independente da idade, né, às vezes traz questões para a gente mais tarde, não é nessa primeira infância.
Então, filho é o que é. Então, não posso imaginar o que minha mãe passou comigo com síndrome imunológica, não podendo me contaminar com nada. Ela também teve um monte de questão. Sim, isso apareceu desde que você era recém-nascida ou foi após? Tu falou a partir de 1 ano, né? Eu fiz uma tuberculose com 1 ano, mas eu já nasci com a síndrome de... Ela já sabia? Sim. Ela já sabia. E ela teve filho com quantos anos? Mas mais jovem, ela me teve com 27. Uhum. Não existe uma fórmula exata, né? Não existe. Tem aqui que vai dar tudo certo, Não tem lá existe. que vai dar tudo errado. Não existe. Existe, claro, né? É biológico, é científico, riscos maiores, né? E aumentados, porque as mulheres elas têm uma janela ali de propensas a engravidar, ou com os óvulos, com quantidade, saúde, né? Já que a gente nasce com a quantidade exata de óvulos, eles vão envelhecendo junto com a gente. Então, eu recebi uma nutricionista esses dias e ela falou que a idade ideal para se engravidar seria dos 15 aos 23, que é justamente a época que ninguém quer engravidar, né? Porque é justamente quando a gente tá na flor de tudo. Então, as coisas mudaram radicalmente. Hoje, a mulher, ser mãe é um dos papéis. Eu acho que para quem realmente quer uma família, é um papel muito importante, muito essencial, mas a gente não quer, né? E aqui eu falo muito sobre mim. Não quer abrir mão do profissional, dos seus sonhos, de conquistar certas coisas que talvez uma gestação ali não caiba, né? Ou a gente evite ela a qualquer custo. Então, quando eu olhei para minha mãe e ela sempre falou isso, né? Ela me teve com 16 anos. Eu fui a primeira relação sexual dela. E, de repente, ela engravidou e nada daquilo foi planejado. Ela teve 3 filhos, ela foi mãe exclusivamente por muito tempo. Ela voltou à vida profissional dela com 36 anos. 20 anos depois, motivada por uma separação, né? Que a obrigou... Cara, aqui, né? E eu honro muito a história dela, porque com 36 anos, separada, sem experiência de trabalho, ela fez faculdade, fez pós-graduação, né? A rainha, né? Muitas rainha. pessoas teriam, né? Cara, o que eu vou fazer? Ela não se abateu, né? Eu acho que, contando a história tão resumida assim, parece que foi fácil, mas claro que não, né? Cada um recebe uma cruz e ela carrega aquela cruz, mas eu entendo, assim, que força, que experiência que ela... enfim, né? Mãe aos 16 e vou me tornar uma profissional aos 36, aos 20 anos depois que ela começou a escolher o que ela queria fazer, né? E eu vi, assim, né, a luta... ela fez enfermagem, ela fez pedagogia, ela é pós-graduada em Libras. Então, umas coisas assim que tu olha assim, quantas pessoas teriam, né, uma força de dizer, cara, ainda dá tempo. Né? E tô com quase 40, e daí hoje eu penso assim, com 30, meu Deus, ainda dá tempo. Tem muita vida pela frente. De fazer tudo, sabe? Que é a parte da esperança, né? Se chega aos 40, já construiu uma série de coisas, né? Das áreas da vida, e ainda quer ter filho, tem esperança, porque há possibilidades, há formas, né? Se não por via natural, tem outras formas de maternar também, né? Mas, assim, coisas que, por exemplo, eu experienciei assim que eu tive o exame positivo de gestação, né, de grávida. Você escuta primeiro coisas e preocupações que são preocupações normais, principalmente das gerações mais antigas, assim. Nossa, mas está grávida, com essa idade? Gente, deve ser difícil. Coisas que talvez uma mulher com 27, 30 não escutaria, mas eu escutei, né? Toda a rede médica que você escolhe para te acolher nesse momento, acolher seu bebê e sua família, também tem um olhar mais preocupado, porque coisas podem acontecer, as síndromes, a hipertensão, o diabetes. Então, você vai vendo que existe um cuidado diferente com você e, às vezes, até um olhar um pouco mais preconceituoso, assim, sabe? Que agora, com 40 anos, ela inventou de engravidar, de ser mãe com essa idade.
Até sabe? agora não. Até agora, por que esperou até agora? O julgamento, né? Eu escutei várias vezes assim, nossa, eu nunca imaginei que você fosse querer ser mãe. Uhum. Digo, gente, por quê? Qual o sinal que eu dei? Por quê? Porque eu era workaholic, porque eu gostava de trabalhar, porque eu sempre fui atrás da minha profissão. Então, uma mulher que tem esse foco parece que nunca vai querer ser mãe. Né? Então, você vai notando ao seu redor, durante a gestação, esses outros olhares. E descobertas, assim. Durante a gestação, eu fiz drenagem linfática, que foi um dos cuidados que eu escolhi. E a fisioterapeuta que cuidou de mim me trouxe números assim que eu não sabia, que mulheres que têm entre 20 e 30 anos têm mais propensão a ter estria do que as gestantes depois de 40. É científico. A nossa fibra de colágeno entre 20 e 30 está mais firme, então a hora que rompe no barrigão ela realmente vai aparecer. E a gente com 40 anos, essa fibra já não está mais firme, amor. Então a barriga vai e volta. Ela não tem. A flacidez da idade também. Que vem... Vai ter a flacidez da idade, mas ela não vai te gerar uma estria. Então você vai descobrindo coisas que você não sabia. Né? Mas eu achei sensacional o nome que eles dão. Relembrei na tua lista. A partir de, acho que de 35, a gente é primigesta idosa. Primigesta idosa. Cara, que sacanagem. Mas esses dias eu vi um meme de um jornal nos anos 80. Morre uma senhora de 40 anos atropelada na praia de Copacabana. As coisas são... A gente está num outro momento como sociedade, a gente está num outro momento como mulheres também. Né? Eu tenho uma mãe de 70 anos, que se eu pensasse lá atrás, nossa, minha mãe com 70 anos, eu imaginaria uma senhorinha de cabelo branco, quase de bengala, quase esse estereótipo de desenho animado, né? Cara, minha mãe trabalha 14 horas por dia, é professora do curso da Fundação Homeopática de Santa Catarina, e cuida dos netos, e brinca com os netos, e sobe, desce, faz pilates, e é o outro 70. Eu com 40 sou outro 40. Sou quase um 30, né? Você com 30 é lá o 20, 25. A gente conversando, eu lembro de uma discussão que teve na minha casa recentemente, assim, eu reuni algumas amigas e daí lá tinham mulheres mais velhas que já foram mães, mulheres mais velhas que não foram mães e daí chegamos nesse ponto, né? De engravidar. E daí as que... E eu lá só escutando, né? Uma grande amiga minha, ela não decidiu ainda se ela quer ser mãe, ela tá chegando perto dos 40. E a minha mãe, ela é uma defensora fervorosa que mulher tem que ter filho até os 30. E as duas estavam nessa casa e nesse chá. Então houve bem essa discussão. Não, a minha mãe fala, não, mas os óvulos envelhecem, que daí não vai dar, sabe, é muito risco. E ela falando, não, mas eu me cuido desde sempre. Sabe, é outra idade, não é a mesma. Né? Então, assim, realmente se dar conta do seu, enfim, do seu potencial enquanto ser humano, né? O quanto você cuida, quais são os seus hábitos. E também, como você falou, encarar que as adversidades, elas podem vir independente da sua idade, né? Elas podem... o risco é aumentado? Sim, ele é aumentado, é um fato. Mas ela pode acontecer com uma mãe muito jovem, pode acontecer com... Então, assim, o que você pode fazer? Primeiro, eu acho que você, né, pensando assim, como mãe hoje, que você não deveria ter um filho apenas porque a idade está batendo na sua porta. Porque é uma decisão tão radical. É radical mesmo. Porque muda tudo, que você vai se sentir frustrada se você não for mãe no momento que realmente você escolheu. Porque é uma morte e um renascimento, com certeza. E é isso, entender que você vai assumir alguns riscos, mas se é um sonho, se é o que move, né? Se é o que vibra o teu coração, acho que a gente tem que ir com tudo mesmo. E eu acho que, assim, para mim, também uma das coisas que me incentivou muito a fazer essa escolha também nessa idade, como eu já tinha, de alguma forma, ido atrás dos meus objetivos profissionais, né? Já tinha vivido uma vida bastante para mim, 40 anos são bastante coisa, eu comecei a trabalhar com 13, esse ano eu tenho 30 anos de profissão, então eu vivi bastante para mim, por mim e para mim, né? E começou a bater na minha cabeça, eu digo, para eu conseguir dar um salto como ser humano,
de autoconhecimento, experienciar outras vivências, outras possibilidades, talvez eu tenha que passar por esse túnel da maternidade. Para eu crescer como ser humano. Né? Que já era um desejo que habitava o teu coração. Que já me habitava. Né? Então, isso também me bateu, assim, eu digo, para eu me transformar numa mulher que eu não sei quem é, mas é essa mulher que já está aí numa maturidade, que vai para os 50, que vai para os 60, eu acho que eu tenho que passar por esse túnel. Né? E a gente tem vários fatores, né? Porque, como a gente falou ali no começo, dos 15 aos 23, que seria uma idade ideal, e daí, de repente, é bem a idade que tudo está começando, estou descobrindo o que eu quero profissionalmente, daí o mundo ou o contexto que a gente vive hoje, ele proporciona as melhores oportunidades, toda essa questão bem nesse momento, faixa. Né? E pode ser muito relativo, porque assim, tem as questões sociais, que é isso que a gente está falando, de trabalho, de oportunidade, de faculdade, experienciar relações que deram certo, que não deram certo. Tem as questões sociais? Tem. A gente está falando de uma questão biológica, física. A gente é mais jovem, óvulos são mais novos nessa faixa etária? São. Mas, também, nessa faixa etária, se você não se alimenta bem, se você fuma, se você ingere uma quantidade de álcool significante, você também não está tão saudável assim. Sim. Porque a gente está falando de saúde, você precisa de um corpo saudável. Tu vai construir um outro Às ser humano. Às vezes acontece de você já ter tido um aborto, acontece de você já ter tido uma complicação ginecológica por um outro motivo, né? Tudo isso impacta numa gestação. Se uma pessoa de 20 anos é fumante, bebe, tem maus hábitos alimentares, né? Não pratica atividade física, é sedentária e passou por alguma complicação ginecológica, também tem que ser uma gestação observada. Sim. Né? E também, e porque, né, a gente recebe toda essa carga de culpa para a mãe ou para a mulher que decide ter um filho aos 40, mas que ela está se preparando, né, de toda forma para isso, e a gente trata com normalidade a mulher que decide ter aos 20 e poucos, mas que não se importa, né, com a casinha que vai ser a moradia do seu filho aí por 9 meses e ele vai ser totalmente construído ali dentro. Ali dentro. Por isso que eu sempre falo, assim, quando a gente entra nesse assunto maternidade, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque cada corpo é um corpo, cada realidade é uma realidade, cada tipo de privilégio é um tipo de privilégio. Então, a gente está aqui falando de mais de um rótulo social, que também é científico, né? Que uma gestação mais tardia pode ter mais questões, mas cada realidade é uma, cada corpo é um corpo, cada vontade de ter filho vem numa época, vem numa fase, pode acontecer, pode não ser programado, né? Pode ser uma gestação, um rompante, ou você um rebento. Pode estar esperando o parceiro que pode você... estar esperando o parceiro, né? Não que você chegou idealiza. não chegou aos 30, né? E daí? Não voltei com qualquer um, sabe? Não é assim que funciona. É uma vida, tu vai ter aquela criança dali por diante. Não é uma decisão que você, de repente, muda, né? Não, né? Depois que tu releva aquele pacotinho para casa. Nas relações, eu conheço algumas pessoas, nas relações homoafetivas, acontece também, às vezes, mais tarde. Porque até você achar o seu parceiro, a sua parceira, até você construir essa relação, entender essa relação, também demora. Então, por que a gente está aqui conversando as questões de se ter filho após os 40 anos? Porque também existe um rótulo de uma sociedade, né? Existe um rótulo que acha que a gente, com os 40 anos, já tem que mais começar a baixar o facho do que estar com o facho alto correndo com criança no parquinho. Sim, né? Que foi a dualidade que a gente conversou lá no começo, né? Que tu comentou entre ter muita disposição ou maturidade. Ou maturidade, né? Para ter o filho. Claro que aí cada uma toma uma reflexão sobre a sua vida e sobre a sua realidade. Eu também sou bailarina e digo que eu sou atleta amadora, assim. Eu pratico atividade física todos os dias. Cara, eu vou ser a mãe que vai correr na gincana do colégio, que vai andar de bicicleta, que vai nadar com meu filho. Eu tenho essa disposição. Então, essa é uma das questões que não me assustou.
Porque eu tenho esse corpo, eu tenho essa disposição, eu tenho esse fôlego, né? E tô me preparando pra isso, né? Estou me preparando para isso. Já fui preparando. Emocionalmente e fisicamente. E fisicamente. E como você mencionou, a questão da disposição versus maturidade, eu realmente acho que a gente não faz a escolha de ter filho nessa idade só pela maturidade. A gente faz por essas outras questões que a gente comentou. Né? A construção profissional, uma certa estabilidade financeira, esperar esse parceiro, objetivos de vida, experienciar coisas sem ainda ter alguém que dependa de você. Acho que tem outros objetivos, assim. Mas quando nasce e você renasce, você vê que a maturidade é uma questão. Né? Porque você tem outro olhar para tomar decisões. Porque a gente está fazendo escolhas o tempo todo na vida, mas assim que a gente entra na sala de parto também começam milhões de escolhas. Que daí tu escolhe por 2 pessoas. Exatamente. E as tuas escolhas afetam essas 2 pessoas, né? E escolher algo quer dizer renunciar a algo também. Então, é aí que começa o trabalho de ser mãe, é aí que nascem as milhões de culpas, porque quando tu escolhe, sei lá, e vir trabalhar, tu escolhe deixar o seu filho. Sim. Quando tu escolhe ser mãe aos 40, tu escolhe ter um risco aumentado. Exato. Quando tu escolhe ser mãe aos 20, tu escolhe o risco de profissionalmente ser mais difícil, demorar mais, porque tu vai se dedicar talvez integralmente por um bom período ali. Eu não vejo... quando eu engravidei, a minha sócia falou assim, a empresária não tem licença maternidade, né? E para mim aquela frase bateu, mas ela não fez muito sentido, porque eu nunca pensei em não trabalhar. Mas quando eu me vi nas 2 primeiras semanas, assim, que era choro atrás de choro, tentativa de amamentar, dor, né? Porque tu tá com corte, no meu caso, o Pedro tava sentado no meio do teu corpo. E no primeiro dia da maternidade, eu disse assim, cara, mãe, não tem recuperação. O Beto saiu para ir no banheiro, o Beto é meu marido, e eu com aquele corte ali, primeiro dia, o Pedro se afogou com o líquido amniótico. Lá naquele ninhozinho, eu dei um pulo, eu disse, pronto. Arrebentou tudo aqui. Eu dei um pulo porque, né, chacoalha. É instintivo, vai. Tu acha que eu sabia desafogar uma criança? Eu não fazia ideia, eu só levantei ele e disse, pelo amor de Deus. Então, tu vive realmente, assim, a questão da maturidade, tu só se dá conta quando tu chega ali, naquela experiência, o quanto tu precisa dela. E se tu não tem, tu vai criar. Tu vai criar. Por exemplo, coisas que batem pra gente, assim, né? Lista de compras pro enxoval. Aí você dá um Google, você acha milhões de opções, né? E se você não tiver maturidade, e maturidade emocional, maturidade de entendimento das suas finanças, se você não tiver... Você sai comprando tudo. Sim. Tudo. A colher para a esquerda, a colher para a direita, o coisa do pescoço, coisa da cabeça. Você comprou tudo. Sem saber se você vai usar ou não. Sim. Né? Porque é um mundo que se abre, né? Eu tinha exatamente essa dúvida, Gabi. Eu vou te falar que 2 semanas antes do Pedro nascer, eu não tinha comprado absolutamente nada. Eu perguntei para minha irmã, que tem 2 filhos, e disse assim, o que mais usa? Porque eu não quero comprar nada que não use. Ela disse assim, cara, usa bora e canelado. Bora e canelado. Compra uma tesoura de unha, porque unha cresce que nem mato. Compra uma escova de cabelo, porque a minha esperança era que ele nascesse cabeludo, com 2 pais super cabeludos, mas ele nasceu careca, assim, ó, 0 cabelo. Até hoje, 0 cabelo. E o que mais que ela disse? Compra uma concha de peito, tipo assim, algumas coisas. Eu sei que, sei lá, com R$500 eu comprei 2 semanas antes de ele nascer. Mas era uma coisa que tava assim, eu não gosto de desperdício, de verdade. Eu não gosto de ter uma coisa e não conseguir usar ela. Então, e eu adoro doação. Gente, se quiser doar roupinha pra mim, meu bebê tem 7 meses. Pode doar. Eu vou guardar tudo pra você. Cara, a gente vai fazer uma troca. A minha mãe é aquela pessoa, né? Ela engravidou com 16, eu tenho 30, então ela tem 48. Ela é jovem.
Claro, imagina. Muito jovem. Muito jovem. 48 anos a minha mãe tem. Sim. Mas ela tem um espírito meio idosa dentro Sei. dela. Que daí agora eu tenho o Pedro, ela... Ai, mas um irmãozinho. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, que irmãozinho. Me dá uma paz. Respira. Quando o Pedro começar a dormir, o que eu quero é dormir. Não quero nada de irmãozinho. Não, eu vou dando as coisinhas, né? Porque também não gosto de ter coisa dentro do armário que ele não use. Ela, não, mas guarda pro próximo. Como assim? Pro próximo? Não, então assim, realmente são... e daí eu vejo, né, como a maternidade é uma coisa muito única, porque pega a mulher que você é e coloca aquela experiência avassaladora, que é o se tornar mãe, e daí tu bota o teu jeito. Que é o que tu falou, né? O que serve pra mim? O que não serve? Eu vou fazer a alimentação X, Y, Z, eu vou deixar chorando pra ele conseguir dormir sozinho, ou não. Né? Porque isso que você tá, a forma com que você conduziu, pra mim também tá relacionado à maturidade, né? Mais imaturidade diz, meu Deus, o que eu preciso comprar? Então eu vou comprar tudo, né? Com mais maturidade, você diz, peraí, então deixa eu consultar alguém que diga, isso funciona, isso não funciona, né? Experimenta isso daqui eu te empresto, vê se funciona para você. Isso começa já a ser um lugar de maturidade, né? Por exemplo, essas coisas hoje em dia, na nossa época, quando a gente nasceu, não tinha ninho. Hoje em dia tem ninho. Mas eu sei de gente que o bebê não dormiu no ninho, e o meu filho, por exemplo, dormiu até 1 ano no ninho. Sim. Então, funciona para um, não funciona para outro. Isso é um entendimento que, no meu ponto de vista, tem a ver com saber observar aquela criança, porque é uma grande descoberta, a gente não sabe quem é essa criança que nasceu, né? É uma observação, é uma troca diária de delicadezas, de contato. Então, a gente vai vendo o que é bom para ele, o que é bom para a gente. E a maturidade ajuda também a gente a não abraçar esse monte de método. Se a gente for agora, se a gente só falar assim, o nosso Instagram, escutar como fazer um bebê dormir, a gente vai ter um monte de publicação. Sim. Então, tem milhões de métodos para ajudar uma criança a dormir, né? Agora, o que é bom para o Jorge? O que é bom para o Pedro? Qual é a realidade da minha família? Qual é a realidade da sua? Então, acho que a maturidade ajuda a gente a pensar isso. E tira um peso também, porque quando a gente fica... né, a gente tira essa necessidade das coisas, a gente também fica mais leve, sabe? Eu olho pro guarda-roupa dele e vejo lá X coisas que ele usa e usa sempre, nada da minha vida tá ali, porque assim... quando tu compra coisas, tu troca teu tempo, e tempo é vida. Então, assim, é mais leve, é mais fácil. Pra mim, funcionou desse jeito. E eu lembro que muita gente, tá, mas tu já não comprou? E tu não comprou? Uma pressão, assim, pra já ter tudo organizado. E eu dizia, gente, se ele nascer hoje, o que ele vai precisar é de mim. Eu enrolo ele num pano, boto ele numa fralda, o Beto vai lá e compra 5 bolas e tá resolvido. Acabou. O que ele vai precisar quando ele nascer, né? Além da mãe dele ou da família dele ali do lado. Então, simplificar as coisas. Eu concordo, assim. Mas quando alguém me pergunta assim, sobre enxoval, né? O que eu indico? Eu digo um tênis de elástico. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que comprar. Porque a gente não consegue calçar outro tênis. Assim que sai da maternidade, muito menos, a gente ainda está inchada, a gente ainda está com ponto, né? No caso de quem faz cesárea como eu, como você. Eu só usei a Havaiana. Depois, assim, para calçar é tênis de elástico, ficou maiorzinho no colo, é tênis de elástico, agachou, botou, pronto. Essa é a minha recomendação de enxoval. E pergunte para alguém que já viveu, né, essa experiência, porque eu acho que isso é enriquecedor. É aprender com alguém que, olha, para mim isso aqui funcionou. Escute algumas coisas que a minha irmã falou, eu fiquei pensando, ela na lista dela estava nebulizador. E ela usou muito, mas eu disse, cara, eu vou esperar para ver se dia, se eu vou precisar. O resto eu acho que faz sentido, mas nebulizador não vou comprar agora. E realmente, o Pedro não é uma criança que precise né? Então, para ela me deu o 100% do que para ela funcionou. Eu filtrei um pouco e para mim descobri outras coisas que eram essenciais que para ela não foi, né? E a gente não descobre tudo num primeiro momento. Não precisa estar tudo comprado, tudo, enfim. Gabi, eu queria te pedir, porque a gente já passou do nosso tempo, para te deixar uma mensagem final
para essa mulher Uhum. que tá com muita insegurança, ou ela tá bem nessa fase de tô sempre postergando a maternidade e às vezes me sinto culpada por isso, porque tenho aqui uns objetivos que eu não quero abrir mão. Queria que tu falasse uma mensagem para essa mulher, assim, com todo o teu coração, o que tu pode falar sobre a tua experiência e também para ela se sentir que não tá sozinha. Eu, assim, eu fui muito feliz na minha gestação. Fiquei um pouco curiosa, assim, Ju, como é que eu vou ficar, né? E foi uma gestação muito linda. Me senti muito linda. Muito, muito. Me senti tão linda como eu nunca tinha me sentido na vida. Esse estado de barrigão, assim, e essa sensação que a gestação me deu, eu pensei, eu digo, gente, eu podia ficar grávida uma vida inteira. Sempre grávida, sabe? Porque eu me senti tão bem, me senti tão forte, me senti tão poderosa. Meu pé ficou mais firme no chão e, ao mesmo tempo, me veio uma sensação de plenitude, assim. Tanto que eu brinco, se fosse mais, se eu tivesse 30 anos, talvez eu engatasse o segundo, porque eu fiquei muito apaixonada por gestar. Mas, como eu tinha falado, cada caso é um caso, né? Cada mãe é uma mãe, cada corpo é um corpo. Agora, se tem um desejo, se isso é muito forte no seu coração, há possibilidades saudáveis de você ir atrás. Sejam por vias naturais, seja com ajuda, né, de médicos, seja de forma de adoção, se for o caso, se você for a favor disso. Existe a possibilidade de você maternar. Quem tem esse desejo tem possibilidade de achar caminhos de realizar o seu maternar, independente da idade, né? E se aos 40 anos o que falta é um pouco dessa coragem, com planejamento, com confiança no coração, com organização e com calma, você consegue achar a forma com que esse maternar vai te encaminhar nesse rio da vida. E que seja leve, né? Se você escolher por adoção, se você escolher por tentar a via natural, entenda que que seja a sua escolha primeiro, né? Que você não seja levada para isso, mas que depois que você tomou essa decisão, não negocie, né? Se é uma coisa que arde no teu coração, que é o teu sonho, que é importante para ti, eu acho que vale muito a pena você correr atrás disso, né? Porque tem alguma experiência para você, né? Que foi reservada para ti nisso, assim, porque se está no teu coração faz sentido. E eu acredito, pelo menos, que os filhos escolhem a gente, escolhem onde vão nascer, com quem vão nascer, o momento financeiro que a gente está também. Eu acredito que eles escolhem. A gente escolhe tudo. Assim como a gente escolheu os nossos pais, os filhos também nos escolhem. E eles também escolhem a forma com que vão nascer. Eu fiquei 15 horas de trabalho de parto, tentativa de parto normal, e aí chegou uma hora que o Jorge não encaixou e a gente foi para cesárea. E eu disse, tá tudo bem, ele tá escolhendo vir de cesárea. A hora que ele saiu da minha barriga, eu entendi, porque ele era gigante. E se ele tivesse vindo por vias normais, talvez a gente tivesse uma complicação de não passar, quebrar um osso meu, quebrar um osso dele, sei lá. Mas quantos quilos ele nasceu? 4.200. Nossa! 53 centímetros. Nossa Senhora! Então, a hora que ele saiu da minha barriga e mostraram ele, tá gravado isso, a mãe diz, meu Deus, que enorme! É a primeira fala. Ele vai dizer, a primeira coisa que minha mãe falou é, meu Deus, que enorme! Nossa, muito grande mesmo. Gabi, quero te agradecer por falar com o teu coração, por vir aqui entregar essa mensagem, principalmente para as mulheres que às vezes a gente só precisa compartilhar, né, com uma outra pessoa que já passou por aquilo e entender, é possível. Por que não, né? Se arde no teu coração, se arde no meu coração. Eu, pelo menos, vou me dar o direito de pensar nessa possibilidade de como realizar isso. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. E que siga a longa jornada, porque é sobre isso, é sobre inspirar outras pessoas. Mas, assim, agora que o nosso trabalho começa, é a partir de agora, levar essas vozes para o mundo inteiro. Muito legal. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo podcast.